Meu nome é Ivan Júnior, mais conhecido como Ivanzinho, nascido aqui em Brasília em julho de 1984. E eu nasci num lar muito unido, a minha mãe, o meu pai, minha irmã, nós sempre fomos muito unidos assim. Eu lembro muito bem a gente indo para parque muito cedo, para festas muito cedo, e todo lugar que eles iam, a gente ia junto. Meu pai, como um ótimo carioca, minha mãe, como uma ótima cearense, amam festas. E desde cedo a gente começou a frequentar muitas festas, né? A minha mãe até brinca que se ela não tivesse corrido para o hospital, eu tinha nascido numa roda de samba. Bom, esse é o primeiro vídeo do meu testemunho, que tem por nome de O Chamado. E nada melhor do que começar esse vídeo contando sobre o primeiro milagre da minha vida, que foi o meu nascimento. Bem, eu vou falar para vocês um pouco do nascimento do meu filho. Nós já tínhamos uma neném. E depois resolvemos ter um outro bebê, porque eu queria ter mais filhos. Aí fiz meus exames e fiquei grávida. Tive uma gravidez inicial saudável. Passou 1 mês, 2 meses, mas no 3º mês, gente, aí veio, eu estava um dia, acordei em casa bem, quando eu senti escorrer assim nas minhas pernas. E eu estava perdendo líquido, não era sangue, era líquido. E eu fui imediatamente para o hospital, né? Entrei em contato com o meu médico e ele me examinou, fez todos os exames que podia e até chamou meu marido. E naquele dia ele falou que dificilmente eu ia conseguir ter o bebê, que eu realmente estava entrando para o 4º mês e eu já estava com quase 9 centímetros de dilatação. E que ele não tinha assim muito o que fazer, não dava nem para fazer sutura, que não dava para fazer nada, que eu tinha que ir para casa e ficar repousando, e passou umas medicações, e que eu ia ter que ter um repouso tremendo se eu quisesse realmente sentir a possibilidade dele nascer. E eu vim para casa naquele dia. Uma coisa fantástica, eu já tinha uma neném de 2 anos. Naquele momento, meu marido ligou para a irmã dele, a minha cunhada Shirley, e ela se disponibilizou, falou, estou indo agora cuidar das duas. E passou a morar na minha casa para cuidar de mim e da minha filha, porque eu não podia fazer nada. Eu não podia nem levantar, nem ir ao banheiro, nem tomar banho. Eu tomava remédio de 3 em 3 horas. Quando dava fazendo 2 horas e meia, eu começava a ter dilatação, deitava, levantava as pernas. Mas alguma coisa no meu coração, eu tinha tranquilidade que eu ia conseguir ter o meu bebê, que eu não ia perder, ele não ia sair antes do tempo necessário. E quando chegou com 8 meses, ele nasceu, de 8 meses. E eu fiquei meio em pânico, porque naquela época o pessoal dizia que criança de 8 meses não vivia. Mas mesmo assim não tinha mais jeito. O médico falou, não adianta mais segurar a senhora tomar remédio, porque ele vai entrar em sofrimento, que ele já está muito encaixado. E eu vim para casa e no outro dia de manhã fui correndo para o hospital, porque ele já estava nascendo. E nasceu meu bebê, cheio de doencinha, com estreitamento de esôfago, com deficiência imunológica, cheio de problema. Mas eu tinha esperança que ia dar tudo certo. E fiquei cuidando dele. Ele mamava e engasgava e eu fiquei cuidando dele. Até que o tempo foi passando e o médico disse assim, só depois de 2 anos que a gente vai poder fazer um tratamento mais sério. Mas antes de 2 anos ele já estava bem tranquilo, se alimentando. E eu tive o meu bebê, chamado Ivanzinho, que ele está bem porque Deus já tinha um chamado na vida dele. Graças a Deus, pessoal, sempre tive pais que se importaram muito assim com o nosso bem-estar. Sempre tentaram dar pra gente assim, pra mim, pra minha irmã, uma boa educação, bons estudos, se preocupavam com as nossas amizades, se preocupavam com os lugares que a gente ia. E desde o início se preocuparam também com a questão da nossa religião.
A minha família sempre foi uma família muito religiosa, vindo da parte da minha avó, da minha mãe. E eu desde pequeno fui muito envolvido com essa questão religiosa, de frequentar estudos na igreja da minha mãe, de fazer cursos na igreja da minha mãe, a ponto de eu pequenininho, eu ia sozinho às vezes para a igreja, do nada eu dava na telha e ia sozinho para a igreja. Isso foi criando em mim, digamos assim, uma necessidade de estar envolvido com essa questão religiosa. E infelizmente trouxe para mim uma visão diferenciada do que é ter um relacionamento com Deus. Eu lembro que eu andava na rua assim e eu ficava conversando com Deus e falando com Deus, contando as coisas que eu acreditava, as coisas, os sonhos que eu tinha. Só que infelizmente a minha visão de Deus era uma visão diferenciada, porque eu não sabia, irmãos, que Deus ele poderia se relacionar comigo. Eu não sabia que era da vontade de Deus de se relacionar comigo. Eu imaginava que eu estava aqui, gostava de Deus, amava a Deus, servia a Deus. Eu achava que servir a Deus era servir através dos cultos religiosos. E eu não sabia que Deus queria conversar comigo, que Deus queria me ajudar. Eu não sabia que Deus queria sentar do meu lado e trocar uma ideia comigo, como você faz com seu amigo, com sua mãe, com sua esposa. Eu não sabia. Isso começou a me criar uma falsa visão do que é ter um relacionamento com Deus. E assim eu segui minha vida, cuidando aí dos meus interesses, dos meus sonhos, dos meus planos, como todo mundo praticamente. A gente segue correndo atrás do nosso, né? Como disse, você tem que correr atrás do seu, e assim eu segui minha vida. Eu entrei no mundo da música muito cedo. Meu pai foi um dos fundadores de uma bateria, de uma escola de samba daqui de Brasília, muito conhecida, chamada Aruc. Desde pequenininho eu lembro eu e minha irmã desfilando nessa escola de samba e nas outras escolas de samba também, que tinham aqui em Brasília no carnaval. Então eu já começava a tocar na bateria desde cedo, junto com meu pai, com meu primo. E aquilo foi me introduzindo, não tinha como eu ficar longe disso. Minha família vivia isso, então não tinha como eu ficar longe disso. Até que eu ganhei um cavaquinho do meu pai com 12 anos de idade. Logo aos 14 anos eu entrei no meu primeiro grupo de samba, meu primeiro grupo de pagode. E aí, irmãos, eu não parei mais. Comecei a tocar, comecei a estudar cavaquinho. Ingressei também no Clube do Choro aqui de Brasília, muito famoso. E aí eu segui em frente, a minha vida correndo atrás do meu, tentando fazer sucesso, tentando ter uma carreira na música. Só que infelizmente, como eu disse para vocês, em relação à noite, começou a me engolir, a ponto de eu começar a transformar a minha casa. Eu comecei a ficar diferente com a minha família, comecei a desrespeitar os meus pais, comecei a entrar na noitada, sendo que eu saía, não sabia o dia que ia voltar, ficava dias fora de casa sem avisar para minha mãe, e é aí que literalmente a minha vida virou um inferno. Foi nesse momento que eu comecei a usar drogas, maconha, cocaína e outras drogas. Eu lembro que com 18 anos eu entrei num grupo onde eu fui ser apresentado como vocalista desse grupo. Eu estava completamente diferente, estava completamente mudado, não era eu. E eu lembro que a gente foi fazer uma festa onde eu seria apresentado como vocalista. E eu chamei toda a minha família, só que infelizmente meu pai e minha mãe não puderam ir, mas minha irmã foi nessa festa. E eu lembro que a gente chegava lá e o meu produtor, empresário, ele falava: olha, você não pode falar com ninguém, porque quanto menos você fala com as pessoas, mais as pessoas te admiram, você tem que ser marrento, você não pode ficar sorrindo muito não, fica sentadinho aí. E eu fiquei sentado lá e a festa muito cheia, muito lotada, até chegou um momento que minha irmã chegou nessa festa, ela estava grávida da minha sobrinha. E quando ela veio conversar comigo, quando ela veio me cumprimentar, eu fui, cumprimentei ela, quase falei com ela, mal falei com ela e já entrei pro camarim para me arrumar pro show. Quando a gente está se arrumando lá dentro, a minha irmã bate na porta do camarim e fala: Ivanzinho, eu preciso falar com você urgente. Eu falei: o que foi, Kelô? Eu tô me arrumando. E ela, chorando, olhou nos meus olhos e falou assim: olha, onde é que tá o meu irmão? Depois dessa palavra da minha irmã, eu comecei a refletir naquele momento que aquilo que eu estava vivendo não era eu, não era o Ivanzinho literalmente. Eu estava simplesmente na onda do meio. E foi ali que eu comecei a refletir muito sobre a minha vida. Só que a vida continuou a me levar para aquele caminho.
Outro acontecimento, irmãos, que marcou muito a minha vida foi um dia que eu estava em casa, era um dia de semana, até que ligaram os meus amigos que faziam parte desse grupo que eu falei para vocês, me convidando para usar drogas. Eu falei, bora, eram umas 11 horas da noite mais ou menos, eu desci, entrei no carro e a gente começou a ir, era eu e mais 3 amigos, eu estava sentado no banco de trás do carro, e a gente ouvindo o som alto e conversando, e o pessoal já arrumando as drogas ali no carro e tal. Do nada, irmãos, eu ouço uma voz dizendo assim, ó, sai desse carro agora. E eu achei esquisito aquilo na hora, mas continuei. Logo depois ouvi de novo, sai desse carro agora. E eu comecei a ficar assustado a ponto dos meninos olharem pra mim e falar assim, Ivanzinho, o que foi que aconteceu? E eu falei, olha, não sei não, mas vamos nessa. Pela 3ª vez, irmãos, eu ouvi a voz dizendo, sai desse carro agora. Aquilo me deixou tão incomodado a ponto dos meninos olharem pra mim e falar assim, o que foi, Ivanzinho, o que aconteceu? Eu falei, olha, galera, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu quero sair desse carro agora. E aí os meninos pararam o carro, meio todo mundo muito assustado. E eu só sei que eu saí daquele carro e voltei andando para casa. Era uma noite assim que tava um pouco frio, assim. Eu voltei, só que eu senti um alívio tão grande no meu coração quando eu saí daquele carro. Voltei para casa, irmão, andando e dormi. No outro dia, no dia seguinte, meu pai sempre assinava um jornal local aqui de Brasília e quando eu olhei pela manhã, eu vi a primeira página do jornal, um acidente numa avenida bem conhecida aqui de Brasília, chamada Eixão, e eu vi um acidente, só que nem liguei, vi um acidente, geralmente a gente sempre vê acidentes aqui e em outros lugares também, só que nem liguei e saí, seguindo o dia. Mais ou menos uma meia hora depois, uma amiga minha me ligou falando, Ivanzinho, você viu o que aconteceu com os meninos? Eu falei, o que foi que aconteceu? O pessoal capotou o carro no Eixão. Voltei, peguei o jornal e comecei a ler. Eu lembro como se fosse hoje, exatamente o local que eu estava sentado no carro, foi o local que entrou um poste, o carro capotou, deu parece que 5 voltas e caiu numa vala onde tinha um poste que atravessou o carro e era exatamente o lugar que eu estava sentado. E a partir desses momentos, irmãos, a minha vida começou a ter um reboliço. Parecia que eu estava sentindo que as coisas não andavam muito bem. Por mais que eu estivesse fazendo um sucesso no mundo, um relativo sucesso, por mais que eu estivesse até conquistando algumas coisas no mundo, eu comecei a ver que aquilo não estava muito bem, que a minha vida poderia estar indo por um rumo em que eu poderia não ter mais volta. Foi aí que eu decidi largar as drogas, foi aí que eu decidi mudar a minha vida, de parar de beber, de parar de fumar. Alguns eu consegui largar, outros não. E eu lembro que a noite continuou a ser a minha vida. Eu tenho um grande amigo aqui em Brasília que é pastor hoje, que é o meu amigo Fabinho. A gente sempre andava junto. E eu lembro que sempre quando a gente chegava das festas eu falava com ele, cara, a gente tem que mudar de vida, eu não tô me sentindo muito bem. Sabe, irmãos, um vazio muito forte no coração, um vazio muito forte no peito. E eu não sabia que aquele vazio era um vazio que só poderia ser preenchido pelo amor de Deus, por Jesus. Até que um dia, um grande amigo meu também, chamado Dede Júnior, me convidou para fazer parte de um encontro na igreja Sara Nossa Terra. E, irmãos, foi muito louco porque eu tinha show nesses dias e eu falei, Dedê, se eu não tiver show nesses dias eu vou para esse encontro, porque eu sabia que eu estava precisando. Eu falei, olha, eu vou para esse encontro. E eu lembro que ele orou e outras pessoas oraram também, e os meus eventos, irmãos, foram todos desmarcados. Irmãos, eu comecei a perceber que no meu coração estava faltando alguma coisa. Eu não sabia o que era, mas depois desse convite desse meu amigo para ir para esse encontro, eu falei, cara, eu vou. Primeiro que os meus eventos foram cancelados e eu não tinha nada a perder. E aí fui para esse encontro, de coração muito aberto, não tinha noção do que poderia acontecer lá. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu comecei a ouvir falar de um Deus que eu achava que conhecesse. Em um determinado momento, o pastor começou a falar de momentos em que Deus, ele nos traz livramento.
e em que era pra gente ter morrido e a gente não morreu por causa do amor dele. Ele me recordou nesse momento do carro em que era para eu ter morrido, e tantos outros momentos em que era para eu ter morrido, em que era para ter tirado a minha vida e não foi tirada. E eu comecei a ver que não era coincidência, não era sorte, era o amor de Deus. Era Deus que estava me chamando. E foi aí, irmãos, que eu decidi entregar a minha vida completamente nas mãos do Senhor. Não somente um momento, não somente uma parte, mas foi aí que eu decidi entregar minha vida completamente nas mãos do Senhor. Eu demorei algum tempo para perceber que aquele vazio que eu sentia era o vazio do amor de Deus. Portanto, eu quero dizer para você, meu irmão, se você está sentindo algum vazio no seu coração, por mais que você esteja repleto de pessoas, como era a minha realidade, eu ia nos meus shows, nos meus eventos, nas minhas festas, e eu tinha tanta gente ao meu redor, só que ao mesmo tempo eu estava sozinho. Por quê? Porque me faltava ter um relacionamento com Deus. Saiba que é Deus que está te chamando. Saiba que tem muitas coisas que só podem ser preenchidas com o amor de Deus. Eu espero que esse vídeo seja uma bênção na sua vida e que te faça realmente ter uma nova força de viver. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Fique com Deus e aguarde os próximos vídeos continuando o meu testemunho. Amém? Fique na bênção. Que o Senhor te abençoe.